Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Emael e essa é a nossa primeira videoaula de Biologia do quarto bimestre. Bom galera, como eu havia combinado com vocês na última aula do bimestre anterior, esse quarto bimestre a gente vai estudar apenas e somente o reino animal, sendo que a gente começou já a falar um pouquinho sobre reino animal nas aulas anteriores. Hoje a gente vai ter a nossa segunda aula sobre os animais considerados invertebrados, sendo que hoje a gente vai focar principalmente nos animais que eles são genericamente conhecidos como vermes, que são os animais classificados dentro do grupo dos plateumintos e dos nematódios. Hoje são dois grupos que a gente vai estudar e já adianto que a gente também vai falar sobre algumas doenças causadas por esses vermes. Sendo que a gente começa a nossa aula de hoje falando sobre o filo Plateuminti, que é o grupo no qual estão incluídos os vermes plateumintos, que são os vermes que têm por característica terem um corpo achatado. Nesse grupo, galera, dos vermes plateumintos estão localizados os vermes conhecidos como planárias e como a tênia. Professor, quais são as características de um verme de corpo achatado? Bom, galera, primeiro que a gente sabe que todos os animais, e agora começando com os vermes e todos os que a gente foi estudar daqui para frente, são animais que a gente fala que eles são triblásticos. O que significa isso? Triblásticos são animais que, quando eles se formam lá no seu embrião, eles já têm a formação de 3 tecidos embrionários: ectoderme, endoderme e mesoderme. Isso a gente falou lá na aula de embriologia. Além disso, os vermes plateumintos, eles são animais que a gente chama de acelomados. O que significa essa palavra? A gente fala que um animal ele é acelomado quando o corpo dele não possui nenhuma cavidade interna. Significa que todos os órgãos desse animal estão localizados no meio do seu tegumento e no meio do seu músculo. Ou seja, não tem, por exemplo, um buraquinho interno lá no seu corpo para conseguir guardar os órgãos de forma organizada. Que nem, por exemplo, no caso da gente que é ser humano. Os nossos órgãos, por exemplo, daqui do abdômen, eles ficam guardados em uma cavidade interna. O nosso pulmão fica guardado numa cavidade torácica. Nesses animais que a gente fala que são acelomados, não existe necessariamente essa cavidade para organizar esses órgãos. Além disso, como eu falei, eles são animais que têm um corpo achatado. Os plateumintos, galera, a gente fala que eles são achatados dorsoventralmente. Significa que entre as costas e o ventre dele, ele é achatado, como se ele tivesse um formato de fita. Além deles terem um corpo achatado, você tem diferentes tipos de hábito de vida dentro desse grupo. Tem tanto animais, como é o caso da planária de água doce e da planária de água salgada, que têm vida livre e são aquáticos, geralmente nadando e se alimentando por predação de outros animais, assim como a gente tem vermes desse grupo que são parasitas, como é o caso da tênia. Geralmente esses animais que são parasitas, eles se aderem a algum hospedeiro e vão extraindo dele o que precisa para conseguir sobreviver. Esses animais, galera, eles já têm um sistema nervoso bem simples. Eles já conseguem ter percepção de luz e conseguem perceber substâncias químicas, principalmente no caso desses animais que vivem em ambientes aquáticos. No caso da planária, essas estruturas aqui que parecem olhos, na realidade elas só são terminações nervosas que ele percebe luminosidade. Ele não forma imagem, mas ele sabe onde está escuro e onde está claro. Podem perceber onde o ambiente é mais ácido, onde é mais básico. Então ele já consegue ter uma percepção nervosa um pouquinho melhor do que, por exemplo, as esponjas do mar. Além disso, a maioria desses animais aqui do grupo das planárias, eles são hermafroditas. Significa que ele tem os 2 aparelhos reprodutores, tanto masculino quanto feminino, dentro do próprio corpo. E geralmente eles podem se reproduzir colocando ovos. Aqui, galera, eu coloquei para vocês algumas imagens para a gente conhecer da planária, por exemplo, de água salgada, da planária de água doce, e já adianto para vocês que elas são animais muito curiosos, porque são animais que eles têm uma alta capacidade regenerativa. Se você corta uma planária no meio, cada uma das partes do corpo dela consegue sobreviver sozinha e consegue se regenerar e formar novos indivíduos. Já que no caso da tênia, a gente tem um parasita que ele pode atacar o ser humano, e que a gente vai falar sobre ele exatamente agora. As tênias, galera, elas podem causar pra gente 2 doenças. Uma delas é a teníase, que também é uma doença que talvez você já tenha ouvido falar, chamada de solitária, e uma doença chamada de cisticercose. Como que acontece a teníase, pra gente começar? A teníase, galera, é uma doença que a gente contrai pela alimentação quando a gente ingere cistos de tênia. Vamos supor que você de repente comeu aí uma carne mal preparada, uma carne crua, e acabou ingerindo no meio da sua dieta um cisto de tênia. Esse cisto dessa tênia, quando ele cair no meio do seu tubo digestório, no momento que ele chegar no meio do seu intestino, ele vai eclodir e de dentro dele, uma região aqui da cabeça da tênia, que é conhecida como escólix, vai se grudar na parede do seu intestino.
E quando ela se gruda na parede do intestino, galera, o restante do corpo dela aqui para baixo começa a se desenvolver no formato de fita. E essa fita ela é toda segmentada, e cada um dos segmentos a gente chama de proglótide. Cada um desses segmentos que a gente chama aqui de proglótide tem os dois aparelhos reprodutores, o masculino e feminino. Ou seja, ele consegue se reproduzir sozinho com ele mesmo. E geralmente, quanto mais ela vai crescendo, as proglótides do final começam a se reproduzir, começam a ficar maduras e começam a produzir ovos. De forma que quando o seu bolo alimentar passa, essa proglótide do final pode se quebrar e ser arrastada levando os ovos junto com o bolo fecal. Professor, que tamanho uma solitária ela cresce no meio da sua barriga, uma tênia cresce? Depende muito da espécie, mas em geral a maioria das tênias podem variar de um tamanho de 1 metro até 4 metros de tamanho, toda enovelada no meio do seu intestino. E ela é chamada de solitária exatamente por causa disso. Geralmente você tem apenas uma única solitária crescendo no meio da sua barriga porque ela ocupa muito espaço. Professor, todo mundo tem solitária? Não. As pessoas elas desenvolvem solitária principalmente por falta de hábitos de higiene, que nem a gente vai ver daqui a pouquinho. Só que o que é curioso da gente pensar é como esse ciclo continua. Por quê? Suponha que de repente, sei lá, uma dessas proglótides ela foi quebrada. Se essa proglótide foi quebrada e caiu no meio do bolo fecal, ela vai liberar os ovos no meio da água, no meio do ambiente que aquilo ali acabou sendo soltado. E se geralmente esse material ele cai, por exemplo, em um ambiente aquático que não passa por saneamento básico, aquela água pode de repente ficar contaminada e aí algum animal pode de repente acabar ingerindo aquilo ali, como é o caso, por exemplo, do boi ou de uma vaca, ou um caso de um porco. Se algum desses animais consome água contaminada, uma verdura ou um legume ou um vegetal contaminado por esses ovos caindo dentro do corpo deles vão se instalar no meio do músculo do animal e formar cistos. E aí o ciclo se repete, porque se você come a carne com esses cistos, ele vai voltar a entrar no seu corpo e fazer tudo isso acontecer novamente. Curiosidade, pessoal, quando a gente está falando da tênia, um dos sintomas mais comuns de aparecer em uma pessoa que tem teníase é cólica abdominal, geralmente uma dor da barriga muito desconfortável, junto com uma anemia, e às vezes a pessoa pode ter inclusive diarreia, e ela pode inclusive ficar assim com a pele um pouquinho mais amarelada, porque ela vai ficar bem desnutrida. Só que tem também a doença da cisticercose. A cisticercose, na realidade, é quando esse ciclo ele é interrompido antes. Se de repente teve a liberação de ovos de tênia, e ao invés do boi ou da vaca, quem consumiu esses ovos foi diretamente outro ser humano, de repente tomando água, comendo aí uma verdura ou hortaliça contaminada por esses ovos, o cisto não vai se desenvolver no intestino. O cisto ele pode se desenvolver em tecidos musculares do corpo do ser humano, ou até mesmo em alguns órgãos viscerais, como é o caso, por exemplo, do cérebro do ser humano, assim como pode acontecer no fígado e em alguns outros órgãos também viscerais do nosso organismo. Professor, como que eu evito, pelo amor de Deus, de pegar esse bicho que cresce 4 metros no meio da minha barriga? Primeira questão, galera, são os hábitos de higiene para preparação e para o cozimento de alimentos. Evitem se alimentar de alimentos crus, até porque a gente sabe que existem algumas espécies de tênias que, inclusive, podem passar por carne de peixe, que muita gente gosta de comer lá no seu sushi ou no seu temaki. E além dessa doença, a gente tem também a esquistossomose, que é uma doença causada também por um verme plateuminto, que é o Schistosoma mansoni. Essa daqui, galera, também é uma doença conhecida como doença da barriga d'água. O que acontece no caso desse verme plateuminto da barriga d'água, galera? Tudo começa quando a gente tem uma pessoa contaminada. A pessoa que está contaminada pelo Schistosoma mansoni, que é o nome do verme que causa a esquistossomose, ele também vai ter liberação no meio do seu bolo fecal de ovos desse verme. E se os ovos desse verme caírem em um ambiente aquático que não tem tratamento, esses ovos podem eclodir e liberar uma larva chamada de miracídio. Essa larva, galera, no meio da água, ela pode contaminar alguns caracóis e alguns moluscos, principalmente os caracóis do gênero Bionfalaria. Quando essa larva miracídio contamina a Bionfalaria, ela começa a se reproduzir dentro do corpo desse caramujo. E quando ela começa a se desenvolver e começa a se reproduzir, eventualmente em algum momento, ela vai eclodir e sair de dentro do corpo dele e ficar nadando pelo ambiente aquático no qual aquele molusco ele está. E geralmente, essas larvas que são liberadas, que são chamadas de esporocistos ou cercárias, elas podem ficar nadando. E se calha de uma pessoa entrar no meio daquela água, essa larva da cercária, ela vai penetrar através da pele dentro do corpo do ser humano. E se ela penetra através da pele,
ela cai no sistema circulatório e pode se instalar em alguns órgãos no meio do seu corpo, como é o caso, por exemplo, do baço e do fígado. E ela começa a se reproduzir ali, aquele verme. Quando ele começa a se reproduzir, ele começa a gerar alguns ovos para cair no tubo digestório, até que eles vão se aglomerar aqui no meio do intestino, e aí você tem, de repente, vermes no meio do seu intestino se reproduzindo e jogando novamente ovos no meio das fezes, que fazem esse ciclo acontecer. Principal sintoma de alguém que tem esquistossomose, galera. Primeira coisa que aparece em um quadro muito grave de esquistossomose é um crescimento anormal da região abdominal da pessoa. Por isso que ela é chamada de doença da barriga d'água. Porque como você tem a parasitose acontecendo no fígado e no baço, acontece um quadro que a gente chama na medicina de hepatoesplenomegalia. Você tem um crescimento descontrolado porque aquele órgão está sendo parasitado. Professor, tem cura? Sim, existem alguns medicamentos que a gente pode utilizar para combater ele. Só que a melhor forma da gente evitar essa doença é prevenindo, principalmente com hábitos de saneamento básico, de tratamento de água. E principalmente, galera, de nunca entrar em um ambiente que a gente conhece como lago de coceira ou lagoa de coceira. Existem alguns rios e alguns lagos que às vezes as pessoas vão nadar e quando elas saem de dentro dela, elas saem se coçando. Essa coceira geralmente acontece quando você tem a penetração dessa larva no meio do seu corpo. Então, se de repente você foi em uma lagoa, em um lago, em um rio, entrou e saiu se coçando, dá uma procurada no médico para ele te passar um remédio para combater de repente isso daqui. Porque realmente, geralmente, lagoas de coceira são um problema muito sério, principalmente pela falta de saneamento básico nas regiões mais pobres do nosso país. E para a gente avançar a nossa aula, agora a gente vai falar sobre os vermes nemátodas, que são os vermes de corpo cilíndrico. E nesse grupo, galera, dos vermes nemátoda, a gente tem aqui caracterizado principalmente os animais que a gente conhece como lombrigas. Características a respeito dos animais nemátodas, galera. Eles também são triblásticos, têm 3 tecidos embrionários, também são acelomados, só que diferente dos plateumintos que têm forma de fita, esses vermes eles têm um corpo alongado, cilíndrico e geralmente bem fininho. Eu costumo dizer que para você diferenciar os dois tipos de verme é só você pensar, por exemplo, em macarrão. O verme plateuminto ele tem um formato de fita, como se fosse um talharim. Já o verme nemátoda ele tem um formato cilíndrico, como se fosse o espaguete. Além disso, a gente também tem hábitos de vida muito diferentes quando a gente está falando, por exemplo, daqui das lombrigas e dos vermes nemátodas. Ou eles podem ter vida livre, vivendo no solo e no meio da água, ou eles podem ser parasitas. A respeito deles, diferente dos plateumintos que têm uma maioria de hermafroditas, nesse grupo, a maioria dos nemátodas eles são dioicos, significa que tem sexo separado. Tem um indivíduo do sexo masculino e um indivíduo do sexo feminino. E eles também se reproduzem colocando ovos. No caso, a gente não vai dar tanto foco hoje para os vermes nemátodas que têm vida livre. Hoje a gente vai falar dos parasitas. Como eu falei, a maioria deles são chamados genericamente de lombrigas. E eles também têm um problema muito sério porque eles têm uma preferência muito grande por atacarem o tubo digestório. Aqui a gente tem, por exemplo, uma foto de uma endoscopia que está aqui identificando a presença de lombrigas no meio aqui do intestino delgado. Professor, que tamanho tem uma lombriga, já que o outro verme tinha 4 metros de tamanho? As lombrigas, galera, elas podem variar muito de tamanho para tamanho dependendo da doença que elas estão causando. Algumas podem alcançar 15 a 20 centímetros. Outras são pequenininhas, chegam a coisa de 5 centímetros, 1 centímetro. É muito variável de uma para outra. No caso, a gente tem várias doenças que são causadas por nemátodas. As 3 primeiras que eu vou falar para vocês são a ascaridíase, a ancilostomose e a oxiurose. Essas 3 doenças elas são causadas por vermes muito parecidos e que, como eu falei, eles são chamados de lombrigas, mas eles são de espécies diferentes. Só que a forma de contágio delas é muito parecida. Geralmente, galera, essas doenças que eu mencionei aqui para vocês, elas são causadas e elas são passadas de uma pessoa para outra através da alimentação. Quando você consome algum alimento ou toma água contaminada, você pode ingerir ovos dessas lombrigas no meio da sua alimentação. Caindo no meio do tubo digestório, esse ovo vai eclodir, vai gerar uma larvinha lá dentro. Essas larvas, geralmente, você não ingere só uma, ingere várias, então você tem tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Elas se desenvolvem dentro do corpo humano, chegam no seu intestino grosso, começam a se reproduzir e começam a liberar ovos no meio das suas fezes. Se esses ovos caírem no meio da água, forem de repente parar para regar algum vegetal ou alguma pessoa ingerir, esse ovo vai seguir seu ciclo de recontaminação e a coisa vai seguir. Isso funciona, galera, principalmente para ascaridíase e para ancilostomose. Na oxiurose, a gente tem um outro problema um pouquinho maior. Por quê?
ela é uma doença que ela é muito caracterizada entre crianças. Por quê? Você também tem aqui o contágio dela acontecendo pela alimentação do ovo da lombriga no alimento, no material contaminado. Só que a oxiurose, ela gera algumas lombriguinhas bem pequenininhas, que tem coisa de 1 centímetro para menos, que elas começam a se desenvolver na região aqui, principalmente do esfíncter anal. E como elas começam a ficar colonizando naquela região e se reproduzindo naquele local, crianças pequenas muitas vezes têm o hábito de colocar a mão dentro da calça e coçar o bumbum. E nisso deles coçarem o bumbum, eles podem acabar no meio da sua unha, ficando com os ovos dessas lombrigas presos no meio da unha. E criança tem o hábito de botar geralmente o dedo na boca. E nisso de botar o dedo na boca, o ovo da lombriga do próprio esfíncter dele pode fazer uma auto-infecção e a criança se recontaminar. Isso daqui é um toque, galera, que eu costumo dar para quem tem criança pequena em casa. Observe os hábitos daquela criança. Percebeu que ele está colocando a mão na calça e está coçando de repente o bumbum? É bom levar no médico para tomar um remédio de verme, né? Porque de repente pode ser um caso de uma oxiurose acontecendo. E às vezes a própria mãe ou então o adulto que cuida dessa criança, quando vai arrumar a cama, lavar a roupa da criança, se ele chacoalha, esses ovos de repente que estão impregnados no meio da roupa podem parar no meio do ar. E se a pessoa inalar isso daí, também tem a chance da reinfecção. Professor, pelo amor de Deus, como que eu evito pegar essas doenças? Novamente, água potável, higienização e cuidado no preparo de alimentos, assim como também é importante ter muitos hábitos de higiene pessoal, não compartilhar roupa e evitar principalmente ter contato com material que você tem desconfiança de estar contaminado. Curiosidade importante também da gente falar aqui, pessoal, sobre as lombrigas, é que quando elas se reproduzem em grande quantidade, existe sempre a possibilidade delas causarem obstrução dos tubos digestórios. A gente já teve casos e relatos aqui no Brasil de pessoas que entraram em óbito por obstrução de lombrigas que de repente começaram a se acumular e formar aglomerados no meio do intestino. Outra doença que eu vou mencionar para vocês na aula de hoje é a filariose ou a elefantíase, que também é causada por um verme nemátoda. Esse verme, galera, novamente começa o seu ciclo em uma pessoa contaminada. Se calha de um pernilongo como o mosquito culex picar uma pessoa contaminada, ele pode acabar pegando alguns desses vermes na absorção do sangue. E geralmente esse verme, diferente dos outros, ele não ataca o sistema digestório, ele ataca o sistema vascular. Se esse mosquito captura uma dessas filárias, que é essa larvinha dessa doença, e absorve ela, se ele picar outra pessoa, ele pode passar aquela filária novamente para o corpo desse indivíduo. E geralmente você não tem a picada absorvendo só uma ou duas filárias, você absorve várias aí pelo caso do mosquito, tanto machos quanto fêmeas. E quando essas larvas caem na circulação, elas começam a parasitar as regiões de vasos linfáticos e de capilares da periferia do seu corpo. E geralmente a destruição desses capilares e desses vasos faz com que o órgão atacado ele sofra uma hipertrofia. E aí a gente tem um quadro conhecido como elefantíase. O órgão parasitado por esses vermes começa a ficar deformado e ter um crescimento hipertrofiado normal. Professor, como eu evito de ter filariose? Novamente, uso de repelentes e evitar ter contato com mosquitos para evitar exatamente esse ciclo de contágio do mosquito te contaminar. E para a gente fechar a nossa aula de hoje, a última doença que a gente vai estudar é o bicho geográfico. O bicho geográfico, galera, ele é causado também por um verme nemátoda, só que esse verme ele tem uma pequena sacada, que ele é um verme que ele ataca principalmente a região de tegumento da pele. Como que eu pego, no caso, um bicho geográfico? Bicho geográfico, galera, ele é causado por um verme chamado de larva migrans. A larva migrans ele é um verme que ele é muito comum no intestino dos cachorros e no intestino dos gatos. Tanto que quando esses animais, às vezes, eles defecam, às vezes é possível você ver, por exemplo, ver esses vermezinhos no meio, por exemplo, das fezes desse animal. Só que esses animais, muitas vezes, têm o hábito de fazerem suas evacuações em áreas de areia ou áreas de terra. E esses vermes que saem, por exemplo, no meio da terra, podem sair junto com alguns ovos que vão eclodir lá no meio daquele ambiente. Se calha de alguma pessoa pisar ou encostar nessa região que tem essa larva migrans, ela pode penetrar através da pele e começar a consumir o tegumento. E geralmente ela é chamada de bicho geográfico exatamente por causa da manifestação dessa doença. Reparem nessas fotos que eu coloquei para vocês, que a gente tem aqui um desenho mais ou menos todo tortinho, como se fosse um mapa geográfico que foi desenhado. E esse mapa geográfico que foi desenhado aqui, entre aspas gigantescas, é o caminho que o verme está fazendo consumindo o tegumento e consumindo os tecidos do corpo. Isso daqui é legal da gente saber, galera, por quê?
É muito comum o bicho geográfico aparecer em pessoas que têm contato com areia ou com terra contaminada, principalmente de praia ou de caixa de areia. Crianças, principalmente que brincam em caixa de areia de playground ou então de escola, tem que tomar um cuidado gigantesco, porque às vezes aquela areia pode estar contaminada pela evacuação de algum animal, assim como de repente na praia. Não é recomendável levar animais à praia exatamente por isso, porque às vezes eles podem colocar lá suas fezes e aquilo se contaminar a areia e uma pessoa que está passando por ali de repente pegar também essa doença. Bom, galera, agradeço a atenção de vocês. Sei que não é muito agradável falar sobre vermes e sobre doenças. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima semana.